Quem sou eu? Esse segredo eu não conto pra ninguém. Vocês sabem que me adoram. Beijinhos. A garota do blog. Como muitas histórias picantes, esta começou numa festa. Fiquei vendo Nickelodeon a manhã toda no meu quarto, então não tive de tomar o café da manhã com eles, disse Blair Waldorf a duas de suas melhores amigas e colegas de turma, na Constance Bell Old School, Katie Farkas e Isabel Coates. Minha mãe fez uma omelete para ela. Eu não tinha a menor ideia de que ela sabia usar o fogão. Blair prendeu os cabelos compridos castanho escuros por trás das orelhas e bebeu um gole do uísque da mãe no copo de cristal que tinha na mão. Já estava no segundo copo. Que programa você assistiu? Perguntou Isabel, tirando um fio de cabelo do cardigã preto de Blair. Que diferença faz? Disse Blair, batendo o pé. Estava usando as novas sapatilhas pretas. Bem de aluna caretinha de escola preparatória, da qual ela conseguiu escapar, porque mudou de ideia na última hora e colocou botas surradas, pontudas e de salto alto e aquela saia metalizada e sexy que a mãe dela odiava. A gatinha peruinha meio rock. Miau. O caso é que fiquei presa no quarto a manhã toda porque eles estavam ocupados tendo um baita café da manhã romântico, cada um com um roupão de seda vermelha combinandinho. E eles nem tomaram banho. Blair tomou outro gole da bebida. A única maneira de aguentar a ideia de sua mãe dormindo com aquele homem era ficar bêbada, muito bêbada. Por sorte, Blair e as amigas vinham daquele tipo de família para a qual beber era tão comum quanto assoar o nariz. Os pais dela acreditavam na ideia meio europeia de que quanto mais acesso as crianças têm ao álcool, menos provável será que abusem dele. Então Blair e as amigas podiam beber o que quisessem, desde que mantivessem as notas altas e as aparências, e não passassem vergonha nem envergonhassem a família vomitando em público, urinando na calça ou falando demais na rua. O mesmo valia para qualquer outra coisa, como sexo ou drogas, desde que você mantivesse as aparências. Tudo bem, mas nada de arriar a calcinha. Isso fica para depois. O homem com quem Blair estava irritada era Silas Rose, o novo namorado da mãe. Naquele momento, Silas Rose estava parado do outro lado da sala, recebendo os convidados para o jantar. Ele parecia alguém que podia ajudar você a comprar sapatos na Saks careca, com um bigodinho cerrado, a barriga gorda meio aparecendo no terno azul brilhante trespassado. Ele tinha as moedas no bolso sem parar e, quando tirava o paletó, havia marcas de suor grandes e horrendas nas axilas. Ele ria alto e era muito gentil com a mãe de Blair, mas não era o pai de Blair. O pai de Blair fugiu para a França com outro homem no ano passado. É sério, eles moram em um château e administram um vinhedo juntos, o que é muito legal, se você pensar bem no assunto. É claro que nada disso era culpa de Silas Rose, mas isso não fazia diferença para Blair. No que dizia respeito a Blair, Silas Rose era irritante, gordo e um mané total. Mas hoje à noite Blair ia ter de aguentar Silas Rose, porque o jantar que sua mãe estava dando era em homenagem a ele, e todos os amigos da família Waldorf foram lá para conhecê-lo. A família Bass e seus filhos Chuck e Donald, o Sr. Farkas e a sua filha Katie, o famoso ator Arthur Coates, a esposa Titi e as ilhas Isabel, Regina e Camila, o capitão e a senhora, Archibald e o filho Nate. Os únicos que ainda não tinham chegado eram o senhor e a senhora Vanderwoodsen, cuja filha adolescente, Serena, e o filho, Eric, estavam fora, estudando. A mãe de Blair era famosa por seus jantares, e este era o primeiro desde o divórcio infame. A cobertura dos Waldorf tinha sido dispendiosamente redecorada naquele verão em vermelhos profundos e marrons chocolate, e estava cheia de antiguidades e obras que teriam impressionado qualquer um que entendesse alguma coisa de arte. No centro da mesa de jantar havia um enorme vaso de prata cheio de orquídeas brancas, folhas de salgueiro e ramos de castanheira, um arranjo moderno da Tokoshi Moya, a loja de produtos de luxo da Quinta Avenida. Cartões folheados a ouro marcando os lugares foram colocados em pratos de porcelana. Na cozinha, Maron, a cozinheira, cantava músicas de Bob Mowen para o soufflé, e a empregada irlandesa desleixada, Esther,
Ainda não tinha derramado uísque na roupa de ninguém, graças a Deus. Blair estava prestes a dar uma de desleixada. Se Cyrus Rose não parasse de aporrinhar Nate, o namorado dela, ela ia ter de atravessar a sala e derramar todo o seu uísque nos sapatos italianos horrorosos dele. Você e Blair estão saindo há bastante tempo, não é? Disse Cyrus, cutucando Nate no braço. Ele estava tentando fazer com que o garoto relaxasse um pouco. Esses garotos do Upper East Side eram tensos demais. Isso é o que ele pensa. Dê um tempo a eles. Você já dormiu com ela? Perguntou Cyrus. Nate ficou mais vermelho do que a tapeçaria de carruagem francesa do século XVIII ao lado dele. Bem, a gente se conhece praticamente desde que nascemos, murmurou Nate. Mas só estamos juntos há mais ou menos um ano. Não queremos estragar tudo, sabe como é, apressando tudo antes de estarmos prontos. Nate só estava repetindo a frase que Blair sempre dizia quando ele perguntava se ela estava pronta para transar. O caso é que ele estava falando com o namorado da mãe de sua namorada. O que ele devia dizer? Cara, se dependesse de mim, a gente ia transar agorinha mesmo. Tem razão. Cyrus Rose apertou o ombro de Nate com a mão gorducha. No pulso ele tinha uma daquelas pulseiras corinha de ouro que você atarrachava e nunca mais tirava. Muito popular na década de 1980 e não tão popular agora. A não ser que você realmente entre naquela onda de revival dos anos 80. Se liga, deixa eu te dar um conselho, disse Cyrus, como se Nate tivesse escolha. Não ouça uma palavra do que essa garota diz. As meninas gostam de surpresas. Elas querem que você mantenha as coisas interessantes. Está me entendendo? Nate assentiu. Carrancudo. Ele tentou se lembrar da última vez em que tinha surpreendido Blair. A única coisa que lhe veio à mente foi a vez que ele comprou para ela um sorvete de casquinha, quando a pegou na aula de tênis. Isso já fazia um mês, e era uma surpresa insatisfatória por qualquer padrão. Nesse ritmo, ele e Blair não iam transar nunca. Nate era um daqueles garotos que a gente olha e percebe que eles estão pensando: essa garota não pode tirar seus olhos de mim porque eu sou demais. Mas ele não era convencido. Não podia deixar de ser gostoso. Só nasceu desse jeito. Coitadinho. Naquela noite Nate estava usando o suéter de cashmere verde musgo, com gola em V, que Blair tinha dado a ele na última Páscoa, quando o pai dele os levou para esquiar em Sun Valley por uma semana. Em segredo, Blair costurou um coraçãozinho de ouro no lado de dentro de uma das mangas do suéter, para que Nate sempre usasse o coração dela em sua manga. Blair gostava de se achar uma romântica incurável no estilo das atrizes do cinema antigo, como Audrey Hepburn e Marilyn Monroe. Ela sempre se saía com algum truque de filme que estrelava no momento, o filme que representava a vida dela. Eu te amo, disse Blair a Nate quando deu o suéter a ele. Eu também, respondeu Nate, embora não tivesse muita certeza disso. Quando ele vestiu o suéter, caiu tão bem que Blair queria gritar e arrancar toda a roupa. Mas não parecia atraente gritar no calor do momento, mais femme fatale do que garota que pega garoto. Então Blair ficou em silêncio, tentando parecer frágil como um filhote de passarinho nos braços de Nate. Eles se beijaram longamente, suas bochechas ao mesmo tempo quentes e frias na rampa de esqui o dia todo. Nate enroscou os dedos nos cabelos de Blair e a deitou na cama do hotel. Blair colocou os braços por cima da cabeça e deixou que Nate começasse a despilar. E isso não era um filme, era real. Depois, como uma boa menina, ela se sentou e fez com que Nate parasse. Até hoje ela o fazia parar bem na hora. Só 2 noites atrás, Nate apareceu depois de uma festa com uma garrafa de conhaque pela metade no bolso, deitou na cama de Blair e murmurou: "Eu quero você, Blair." Novamente, Blair quis gritar e pular em cima dele, mas resistiu. Nate dormiu, roncou baixinho, e Blair se deitou ao lado dele e imaginou que ela e Nate estrelavam um filme em que eram casados, e ele tinha problemas com a bebida, mas ela ficaria com ele e o amaria para sempre, mesmo que de vez em quando se molhasse na cama. Blair não estava tentando ser implicante, só não estava pronta. Ela e Nate mal se viram no verão, porque ela teve de ir para um acampamento horroroso da escola de tênis na Carolina do Norte, e Nate foi velejar com o pai na costa do Maine.
Blair queria ter certeza de que depois de passar todo o verão separados, eles ainda se amavam como sempre se amaram. Ela queria esperar para fazer sexo depois de seu aniversário de 17 anos, no mês que vem. Mas agora ela estava cansada de esperar. Nate estava melhor do que nunca. O suéter verde musgo deixava os olhos dele de um verde escuro brilhante, e os cabelos castanhos ondulados estavam riscados de fios dourados do verão no março. E de repente Blair entendeu que estava pronta. Tomou outro gole do uísque. Sim, definitivamente, ela estava pronta. Se você gostou do vídeo, não esqueça de deixar o seu like e se inscrever no canal. Isso ajuda muito a gente a crescer e trazer mais conteúdo como esse. Compartilhe com seus amigos e ative o sininho para não perder nenhum capítulo. Obrigado por assistir!